Boa noite! Estamos iniciando mais uma super live dos Enigmas Energéticos das Ervas. E hoje o tema é diabetes, um caminho natural para o equilíbrio, para o gerenciamento da diabetes. Um tema muito pedido por vocês que nos acompanham. Então, muito bacana essa interação. Gratidão pelos comentários, pelos directs, por vocês que estão falando conosco também no WhatsApp, tirando suas dúvidas sobre os enigmas energéticos das ervas. E para iniciar esta noite, vamos aqui convidar o professor Edjastro. Vamos falar sobre diabetes e já deixa seu like, já deixa o seu comentário para quem estiver assistindo depois. Comenta, deixa a sua pergunta, a sua contribuição, pois é muito importante esse contato, essa conversa, para fazer com que esse projeto maravilhoso dos Enigmas Energéticos das Ervas possa crescer e ajudar ainda mais pessoas. Vou aqui localizar o professor Edjastro. Só um momento. Estou aqui convidando ele. Nos dá algumas questões aí de conexão, alguns pequenos desafios, mas faz parte do processo ao vivo. Aí o professor já chegou. Vou aqui enviar o convite para o professor Edjastro. Só um momento. Aí, vai dar certo. Aceitei aqui a solicitação. Deixa eu ver. Comenta aí se você está me vendo, me ouvindo. Tentando enviar aqui o convite. Só um momento. Dá certo. Faz parte. Espera aí. Manda a solicitação novamente para que eu. Certo. Agora vai. Você que está aí participando da live, deixa a sua pergunta. Nos siga para mais conteúdos como esse, né? Não esqueça de seguir para receber, né? Nos stories, tudo aquilo que a gente ir colocando especial para vocês. Boa noite, Pizzaria Família, Patrícia Maria da Silva, Gisandra, boa noite. Está conectando aqui, professor Jacques, Sandra, boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. O professor já está carregando aqui para mim. Se vocês estão vendo, me ouvindo bem, estão conseguindo ver e ouvir o professor já, comenta aí para eu saber. Sempre tem essas questões na internet. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite, Pamela Barbosa. Boa noite. Gratidão. Eu acredito que deu um pequeno problema, o professor já saiu. Vou aceitar novamente aqui a solicitação. Então, diabetes é um tema muito importante. Boa noite, Ana Gil. Porque ele tem um impacto em diversas áreas da nossa vida. Boa noite! Boa Agora noite. sim, agora deu certo. Tá desafiador aí, ó, a internet. Pô, eu não estava ali ouvindo, nem lhe escutando. Estava já ansioso pela sua presença aí para nos auxiliar com essa mente brilhante, abençoada. Vamos juntos. Galera, quem está aí participando, coloca aí, por gentileza, vocês estão me vendo, estão vendo o Rafa também, para a gente dar início. Hoje a gente vai falar de um tema importante, que são os enigmas energéticos das ervas, para ajudar as pessoas. Oi, Ana, obrigado! Para ajudar as pessoas que sofrem com diabetes.
já adiantando, nós temos três tipos de diabetes, e é legal esclarecer para você que está aí. Nós temos a diabetes tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional. Já esclarecendo que a diabetes gestacional, na maioria das vezes, ela é passageira e não tem uma causa específica. Na medicina, você não consegue ter uma causa específica. Supõe-se que é por conta do desenvolvimento do feto, que acaba exigindo uma quantidade maior de energia, uma quantidade maior de glicose, e isso pode levar aí a uma diabetes gestacional, que na maioria das vezes é passageira. A diabetes tipo 1, ela tem a ver ou com a questão genética ou com a questão do sistema imune. Então, muitas vezes, geneticamente, a pessoa tem uma deficiência no pâncreas que não produz a quantidade ideal de insulina. O que é a insulina? É o hormônio que capta a molécula de glicose, de açúcar, e leva até a célula, para lá na mitocôndria, produzir a energia, o ATP. Então, presta atenção. Quando a gente falar de diabetes, a gente está falando de duas coisas: insulina e glicose. Então, é muito importante você saber disso. Quando se falamos da diabetes tipo 1, na questão autoimune, a gente está falando que o sistema imunológico da pessoa destrói as células do pâncreas que produz a insulina. E se faltar a insulina, não tem como o açúcar chegar até a célula, a glicose, para produzir energia. Então, todo o sistema do corpo falha, né? Então, é por isso que a pessoa recebe aplicações de insulina para pegar esse açúcar e levar até a célula. Detalhe, se ficar excesso de açúcar no sangue, independente do diabetes tipo 1 ou tipo 2, que nós já vamos explicar com mais profundidade, eu quero trazer uma novidade aqui, essa glicose no sangue em excesso, esse açúcar em excesso, ele vai destruir várias células importantes, várias estruturas importantes, principalmente o sistema renal. Então, é muito importante ter esse equilíbrio entre glicose e insulina. Quando a gente fala do diabetes tipo 1, a gente entra muito na questão genética. Então, geneticamente, a pessoa tem ali uma modificação e ela não consegue produzir a quantidade ideal de insulina. Mas aí existem duas coisas que a gente precisa discutir um pouquinho mais quando a gente fala de diabetes. Então você preste bastante atenção, você que está aí, que é a questão da genética e epigenética. Genética são os seus genes que determinam o funcionamento do seu organismo, determinam as suas características. E a outra questão é epigenética, é como esses genes vão funcionar. E a epigenética, ela tem uma relação muito importante, por exemplo, com o estilo de vida. Olha só que interessante. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que geneticamente você tenha algumas tendências, mas se você tiver um estilo de vida saudável, se você tiver uma boa alimentação, se você fizer exercício físico, se você dormir adequadamente, pode ser que esses genes que você carrega da sua família, por exemplo, na sua família tem muitos casos de diabetes ou outras patologias, pode ser que esses genes jamais venham a se manifestar. Do mesmo jeito que se você não tiver geneticamente na sua família casos de diabetes, e aí você tiver uma vida desregrada ao extremo, né, comer todo o açúcar do mundo, você pode desenvolver a diabetes. Não tipo 1, que é a destruição das células do pâncreas, mas você pode desenvolver a diabetes tipo 2, que eu vou explicar aqui. E o melhor de tudo, quando a gente fala dos enigmas energéticos das ervas, e aí eu quero até já deixar aqui uma dica e mostrar para você o que é a eficiência. Eu estou cuidando de um senhor com diabetes tipo 2, que é resistência à insulina. Como assim, professor Edjas? Então, ó, duas coisas podem acontecer.
Se a pessoa consumir muito açúcar, muita glicose, tudo vira glicose, tudo que é carboidrato vai virar de alguma forma glicose. Não é para demonizar o carboidrato nem a glicose, mas tudo tem que ter equilíbrio. Só que tem pessoas que exageram muito no doce, na bebida alcoólica, tudo vai vir, tudo é glicose. E aí acontece duas coisas. A primeira é o pâncreas trabalhar demais, produzindo insulina para pegar essa glicose e levar para dentro da célula, porque eu já expliquei que não pode ter glicose em excesso dentro do sangue. E aí, se esse pâncreas trabalhar demais, ele pode cansar. E aí ele para de produzir insulina, ou ele produz menos insulina que deveria. Diabetes tipo 2. Aí a pessoa vai ter que tomar uma insulinazinha para fazer isso funcionar. Outro tipo de diabetes tipo 2 é quando a pessoa desenvolve resistência à insulina. Como assim, professor Ediasto? Olha que louco. Muita glicose, produz muita insulina e essa insulina começa a ir até a célula para chegar, para levar a glicose para produzir ATP, o trifosfato de adenosina, que é a energia celular. Só que é tanta insulina que a célula cria uma resistência. Ela não quer mais ver insulina. Se ela não quer mais ver insulina, também não vai entrar açúcar dentro da célula, vai sobrar açúcar no sangue. Temos o diabetes tipo 2. E aí, para vocês terem uma noção, eu estou cuidando de um senhor e eu vou falar aqui um dos recursos que eu utilizei, né? E esse recurso que eu utilizei, ele atua em duas frentes. Na questão genética e na questão epigenética. Um dos recursos, né? Porque a gente, para entregar um resultado nos enigmas energéticos das ervas, para ajudar as pessoas que sofrem com diabetes, você tem que reunir uma série de conhecimentos, uma série de associações, porque é um desafio imenso. Para você ter noção, hoje no Brasil, são quase 17 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. Ó, se a gente olhar que nós somos aí 250 milhões de brasileiros, é quase 10% da população hoje sofrendo com diabetes. E o problema não é só sofrer com a diabetes, é o que a diabetes pode trazer de contrapartida. Cegueira, ela pode trazer amputação de membros, ela pode levar à falência dos rins, ela prejudica, pode levar a uma cardiopatia grave, pode levar à cegueira, né? Tem muitas pessoas que amputam partes do corpo por conta da diabetes. Então, é importante, quando a gente falar de diabetes, você saber o que pode acontecer, né? Para que você tenha noção que existe recurso que pode prevenir isso. Então, só para você entender um pouquinho mais de um dos recursos que eu estou usando nesse senhor. Eu estou usando um dos recursos, né? Uma da pontinha, porque ele melhorou demais, eu quero compartilhar com você. É uma associação. Mas um dos recursos que eu utilizei nesse senhor foi o chá verde. E por que o chá verde, professor Ediasto? Porque o chá verde auxilia na melhora da sensibilidade à insulina. Olha que interessante. Então, aquela diabetes por resistência à insulina, o chá verde melhora. Ele combate essa resistência, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Professor Ediasto. E aí, lá no Japão, na China, na Coreia, eles tomam o chá, gente, não é o chá da tarde, ou o chá gelado, ou o chá com bolacha. Não, o chá é ingerido um pouco antes da alimentação. Olha que interessante. Você ingere ele com o estômago vazio, porque aí ele vai chegar até o intestino, ser absorvido, e esse chá realmente vai entregar o efeito. Eu vejo muitas pessoas tomando chá, mas depois que fala que está empachado, com a barriga cheia. Aí vai juntar a barriga cheia mais o excesso de chá, vai piorar a coisa. Então, o chazinho, você deve tomar ele quente, já para preparar o estômago, foi assim que eu ensinei para esse senhor, antes da refeição. E aí o chá verde, além de aumentar a sensibilidade à insulina, que é importante para quem tem o diabetes tipo 2, que é quase 17 milhões de brasileiros, que tem a ver com a resistência à insulina, ele também faz uma coisa muito importante, ele faz uma coisa chamada metilação. Bom, Professora Edjato, o que é metilação? Metilação é um processo que adiciona
o grupo metil, CH3, no organismo. E ele tem o poder de fazer silenciamento de mutações genéticas. Professor, mas você falou que o diabetes tipo 1 é um erro genético. Pois é, pois é. E o chá verde, simples chá verde, associado a outros recursos, a outros chás, tem o poder de fazer esse silenciamento da mutação genética. Poxa, professor, é interessante. Então, só para você entender, porque quando eu comecei a atender esse senhor com os enigmas energéticos das ervas, ele veio e falou, olha, professor Edjácio, falaram que não tem jeito a minha diabetes, porque a minha diabetes é por resistência à insulina. Né? Então, ele estava numa situação extremamente difícil. E com os recursos, não parou o tratamento médico, então é importante você saber que aqui são ferramentas complementares, não é para parar o tratamento médico, não é para parar de tomar o medicamento, nada disso. A gente está aqui para potencializar, para ajudar. Então, se você tem algum familiar hoje sofrendo com diabetes, né, que você queira ajudar, ou se você sofre com diabetes, ou se você tem um paciente que sofre com diabetes, hoje, os enigmas energéticos das ervas é a ferramenta mais poderosa que poderia ter para você ajudar essas pessoas. Então, eu expliquei para você que é o diabetes tipo 1, expliquei para você os dois tipos de diabetes tipo 2 e expliquei para você um recurso simples que eu estou utilizando, um dos recursos que você vai conseguir grandes resultados, principalmente na prevenção à diabetes. E aí, quando a gente fala de diabetes, eu já vou deixar o Rafinha falar, a gente fala de algo muito importante. Por quê? O excesso de consumo por massas e doces. E por que, que as pessoas consomem tantas massas e tantos doces? Por alguns motivos. O primeiro motivo é o prazer. Né? Então, o nosso cérebro busca duas coisas: prazer e economizar energia. E aí, esse prazer que as massas e os doces trazem vem através de um aminoácido chamado triptofano, né? Que libera serotonina. Ele faz parte da molécula de serotonina, que é o hormônio da felicidade. O problema é que o triptofano provindo de massas e doces, ele é um triptofano de baixa qualidade. Então a pessoa come a massa, como o doce, é igual o cara que toma cachaça, toma bebida alcoólica. Daqui a pouco ele precisa novamente. Cria-se, é como se fosse um vício, tá? É um tema polêmico, tem muita gente que fala que não existe o vício em massas e doces, porque não conhece o processo. Né? Então, existe lá o triptofano, a pessoa precisa do triptofano para produzir mais serotonina, e aí ela acaba consumindo. Só que então existe uma ansiedade por massas e doces. E nos enigmas energéticos das ervas, nós temos recursos para trabalhar essa parte emocional. Porque a pessoa não enche a cara de massas e doces. Tem alguém aí que é chocolatra? Tem aí alguém que gosta de comer um docinho aí a mais? Não é que a pessoa não tem caráter, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, que a pessoa não tem vergonha na cara. Não, gente. Nós temos aí uma questão de ansiedade. Então, precisa-se, dentro quando a gente falar para ajudar pessoas que sofrem com diabetes, com os enigmas energéticos das ervas, eu tenho uma ferramenta para atuar principalmente nessa ansiedade que tem a ver com o triptofano. E aí, olha lá, a Ana Ju falou, eu tenho, professor, eu gosto de um docinho. E aí, a gente também precisa ter recursos para auxiliar na liberação de serotonina no cérebro. Chás têm esse poder, chás podem contribuir bastante. E não é só recursos como chás, nós temos outros recursos mais dentro dos enigmas energéticos das ervas. Então, mostrando para você que está aí a importância de você que sofre com diabetes dominar esse conhecimento, ou você que tem um familiar que sofre com diabetes dominar esse conhecimento, ou você
que é um terapeuta que lida diariamente com pessoas que sofrem com diabetes, você ter a possibilidade de ajudar pessoas com um recurso simples, fácil, que você tem na sua casa. Algo muito fácil de fazer, algo fácil de lidar. Professor Edjas, por que você não passa, então, a lista de chás que está aqui nas suas mãos agora, dos enigmas energéticos das ervas? Porque é algo simples, mas que você precisa ter um conhecimento e um entendimento. Você precisa entender qual é a associação de chá para aquela pessoa que come massas e doces, porque ela está preocupada. Qual é a associação de chás para aquela pessoa que come massas e doces, porque ela está insegura? Qual é a associação de chás para aquela pessoa que ela não está nem preocupada, não está nem segura, ela está irritada? Qual é a associação certa de chás para aquela pessoa que está triste? Qual é a associação de chás para aquela pessoa que está perdida sem direção? Essa é a causa principal. E é aí onde atuam os enigmas energéticos das ervas com profundidade. Você precisa saber fazer uma leitura daquela pessoa e do que ela está precisando naquele momento. Então, quando a gente fala de diabetes, é uma doença hoje que afeta quase 10% da população e os números só aumentam. A previsão que agora em 2030, 2035, nós tenhamos 20 milhões de diabéticos, principalmente crianças. E aí, quando a gente fala de uma criança com diabetes, a gente está falando de outras complicações, principalmente se não for bem acompanhada, principalmente as pessoas mais carentes, né? Porque se a criança fizer uso, por exemplo, de insulina e não tiver o acompanhamento correto, ela vai ter principalmente o seu crescimento e o seu desenvolvimento cognitivo podem ficarem comprometidos. Rafinha descia a metralhadora e saí falando. Né? Boa Show de bola. Vou tomar até uma água. Tome água. Eu gosto sempre de trazer histórias. Como eu sou uma pessoa também observadora, eu lembrei, quando você falou do diabetes tipo 1, que é genético, que a pessoa ela nasce, né, com essa deficiência de absorver a insulina, de o corpo processar isso, né? Então ela tem muitos picos, né? Sobe muito, às vezes desce muito essa glicose, é muito desafiador. E eu observei isso com 2 colegas na faculdade, que eram 2 irmãos, um rapaz e uma moça. E assim, idades diferentes, mesmo pai, mesma mãe, mas com esse desafio da diabetes genética. E me chamava muita atenção, porque na época não tinha tantos recursos como hoje. Então, do nada, ele estava lá, se divertindo, fazendo alguma atividade, e ele desmaiava, assim, do nada, pá, pum. Para você ter noção do desafio que é a diabetes. Então, a irmã dele também passava mal, tinha dor de cabeça, tinha um mal-estar quando a glicose subia, tinha essas coisas que eu observava e impactava muito na vida deles. Porque eles tinham que andar o tempo todo com algum doce, com aqueles pacotinhos de doce de leite, né? Não sei se é comum aí na região de vocês, mas vem de cordinha, né? Esses pacotinhos de doce de leite. E eles levam na mochila, porque quando sentiam mal-estar, eles ingeriam. E os dedos tudo furado, o tempo todo, furando o dedo para saber a glicose, pelo menos 3 vezes por dia. Então era um processo muito desafiador, um processo doloroso, para jovens, é um processo que até atrapalha na socialização. E eu observava aquilo e dizia, cara, que desafio, que coisa, né? E hoje eu fui recentemente acompanhando eles, e eles utilizam aqueles sensores. Eles clipam aquele sensorzinho, né, no braço e fica o tempo todo no celular. Quando vai ter um pico de aumento ou de baixa, eles já vão lá e equilibram, né? Aplica insulina ou ingere alguma coisa mais doce. E assim, eu comecei a ver esse desafio deles e disse, olha, vocês não queriam conhecer aí os enigmas energéticos das ervas, né? Se vocês não estiverem participando, eu vou compartilhar essa live com eles
E aconselho vocês também. Se vocês observarem alguém com desafio do diabetes, compartilha com ela essa live. Já vai ser uma boa ação que você vai estar fazendo, trazendo informação de qualidade para quem precisa. E voltando para a história. Nos enigmas energéticos das ervas, para ajudar pessoas com diabetes, eu não sei se o professor já teve consciência disso, mas é o Enigmas Energéticos das Ervas que tem mais associações de ervas. Eu estava observando, né, a apostila que eu tenho do curso, por ter feito o curso. Antes de fazer a live, eu disse, vou dar uma olhada, né? E eu olhei, caraca, 2/3 daquela apostila é só associação de ervas, sendo Rafinha, para redução de se você me danos. permite, se Sim, você me permite, já deixa você concluir. sim. Por que que nos enigmas energéticos das ervas é o que tem mais associações de ervas, né? Por conta que a diabetes, ela é a disfunção, o problema de saúde, a doença, onde ocorre a maior adaptação fisiológica. Então, inclusive, a pessoa começa tomando uma dose de insulina, quando ela vê, ela está tomando uma dose altíssima. Por quê? Porque ocorre uma adaptação fisiológica. O corpo vai se adaptando àquela insulina. É igual a pessoa que usa álcool, vai se adaptando e cada vez a pessoa tem que beber mais. Então, esse número enorme de associações é para a gente burlar, burlar a adaptação fisiológica que ocorre assim, mas algo muito, muito grande na questão da diabetes. Então, é por isso que tem essa associação tão grande para a gente ir burlando. Então, mais ou menos assim, galera. Uma semana a pessoa pode usar uma associação, na outra semana ela vai usar outra associação. Porque se usar a mesma associação durante um período ali, você vai ter uma adaptação fisiológica. Isso é muito importante falar. Obrigado por ter aberto essa janela, Rafa. Show de bola. Sim, e o diabetes ele tem influência em outras áreas. Então, observando lá também que você tem associações na prevenção de danos e outras questões para potencializar. E aí, voltando para a história desses dois Tem a colegas da questão faculdade. do gerenciamento de danos, Sim, equilibrar a glicose, isso. equilibrar a absorção de insulina e principalmente falando de uma coisa chamada prevenção, tá, gente? Então, a gente entra muito na genética, na epigenética, é algo que eu explico de forma simples, mas é importante vocês entenderem só um pouquinho, eu já vou deixar o Rafa concluir. Tem estudos agora, Rafa, mostrando, por exemplo, que uma pessoa que não tem problema respiratório, e aí ela começa a fazer uso do cigarro, ela não tem geneticamente um problema respiratório. E aí ela começa a fazer uso do cigarro. Os seus filhos já nascem com uma expressão gênica, uma expressão genética de uma disfunção respiratória. Ó, que se chama epigenética, o hábito, causa na próxima geração uma mutação ou expressão gênica, genética ali, de um problema pulmonar. E aí, eu vou dar o revés. Vamos dar o revés. Será, lógico, eu vou falar o será. Será que uma pessoa que tem diabetes, então, né, se ela usar os recursos dos enigmas energéticos das ervas, será que a próxima geração, os seus filhos, através da epigenética, desse cuidado, será que não pode silenciar essa expressão gênica? E no começo aqui da live, se você perdeu, eu falei do chá verde, que tem a capacidade de fazer um processo chamado metilação, né? E é acrescentar o grupo CH3 para silenciar expressões gênicas indesejadas. Pode continuar, Show Rafinha. de bola. E só complementando a parte da metilação, nós também temos aí uma super live sobre detox terapêutico, que tem associação.
Então, se você está assistindo essa do diabetes, está gostando, já clica em seguir aí o nosso perfil, já vai lá no feed e procura. É uma live com a capinha laranja e você vai aprender bastante. Depois dessa live, hein? Fica aqui, não vamos perder esse momento. Então, assim, eu observava desses dois colegas esse desafio. E aí eu falei, ó, vamos trazer os enigmas energéticos. Vou compartilhar a live com eles. Por quê? Esse é o que mais tem associações de ervas, como o professor falou. É o mais dinâmico. Então, são dois jovens, tem aqueles desafios, tem até desafios de alimentação, não gostam de comer muitas coisas, né? Então, assim, eu olhei, eu fui folheando ali e disse, nossa, é perfeito para ele, porque tem várias opções, é muito amplo. E, assim, em associação com o desafio que eles têm, com a medicação, com a insulina, porque a insulina, a aplicação de insulina, é um processo desafiador. Imagina você ter que procurar lugar na sua perna, no seu braço, para espetar uma agulha de insulina. Eu já vi, principalmente as moças, as jovens, elas ficam com vergonha, porque às vezes fica uma aparência ali difícil. E já chega em outro processo inflamatório, né? Às vezes ficam as marquinhas vermelhas, ficam as coisas que não têm um aspecto muito bonito. E se trouxer o conhecimento dos enigmas energéticos das ervas associado à medicação que já faz, com certeza, sem sombra de dúvidas, essa necessidade de insulina ela vai se reduzir, porque as ervas elas têm propriedades, como se fosse uma insulina natural, tem algumas ervas que têm essas propriedades. Então, ao consumir esse chá, que é uma forma mais simples, não é invasiva, você consegue equilibrar a glicose junto com a medicação, junto com o tratamento médico. Tem alguns médicos mais esclarecidos que utilizam, sim, esses recursos no dia a dia. E tem ganhos positivos, né? Nós temos que, muitas vezes, quebrar algumas crenças. E tem alguns profissionais que ficam muito na defensiva de trazer uma visão natural. Porque o que veio primeiro? Foi as ervas, né? O que veio primeiro foi esse conhecimento natural. E foi se aperfeiçoando e chegou-se aos medicamentos. Só que o desafio é que não é algo bioidêntico, que o professor já sempre fala, né? Não é bioidêntico. Ele não combina com o nosso corpo. Por quê? O nosso corpo, o nosso organismo, ele faz parte da natureza. Então, assim que você faz um uso da erva adequada, com o conhecimento certo, pelo período certo, assim como o professor Dias traz nas suas aulas, nos seus cursos, os ganhos são maravilhosos. E assim, eu já tive experiência de uma paciente com diabetes, que eu até trouxe em outras lives. Eu fiz a associação dos enigmas energéticos das ervas para o detox corporal e para o diabetes e tive ganhos assim, excelentes. Não só para aquilo que ela se queixava, mas para coisas que ela não me falou, mas que ela trouxe melhor. Nossa, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou, tenho mais energia, mais disposição, os pensamentos são mais produtivos. Então isso é todo um trabalho. Os enigmas energéticos das ervas para diabetes tem uma parte só de estresse também, que eu achei sensacional. O professor Dias traz essa associação. E outra, compulsão alimentar. A gente falou do genético, que é aquilo que é difícil, muitas vezes, mudar, porque já é uma coisa que você nasceu, mas que é possível, sim, reduzir e trazer para as próximas gerações ganhos, né, positivos. Mas agora entrando no diabetes tipo 2, quando você já tem um excesso de massas e doces, um excesso de glicose, existem associações de ervas que reduz esse desejo de massas e doces, que reduz essa absorção, ela equilibra a glicose. E para complementar, eu tenho uma pergunta para o professor de Jast, que é assim, existe uma frequência, uma vibração original que ela traz uma propensão maior a desenvolver o diabetes? Tem, quando a gente fala da preocupação. A Show. preocupação, ela, a gente olhando principalmente para a medicina oriental, a preocupação ela é um desequilíbrio, principalmente do elemento terra, né? Então, na medicina oriental, posso classificar você que está aí em 5 elementos principais, tá? Fogo, terra, metal, água e madeira. A pessoa do elemento terra, ela tem o superpoder do planejamento da organização, mas a sombra dela é principalmente a preocupação.
E por que que a preocupação leva ali a uma propensão, principalmente das pessoas do elemento terra, a sofrerem com diabetes? Porque o elemento terra comanda dois meridianos, que são meridianos, são caminhos de energia que nutrem os órgãos. E o elemento terra comanda os meridianos do estômago e o meridiano do baço pâncreas, né? Então ele tem muito a ver com a parte hormonal e principalmente com o funcionamento do órgão pâncreas. Então, pergunta monstro sua. Quando a pessoa tem um desequilíbrio ali no elemento terra, ela fica muito ansiosa e ela vai comer, como eu já expliquei, compulsão alimentar, como você muito bem falou, principalmente por massas e doces. E nos enigmas energéticos das ervas, a gente tem ferramentas para equilibrar não só a frequência do elemento terra, que é a pessoa mais preocupada, mais organizada, como de todos os elementos, tá? Então você pode ser do elemento fogo e sofrer de compulsão alimentar por estar perdido e sem direção, e aí você encontra um norte nos alimentos. Você pode ser do elemento metal e você pode aplacar a sua tristeza em massas e doces. Você pode ser do elemento água e buscar segurança, principalmente em massas e doces, ou você pode ser do elemento madeira, como eu, para ficar mais calminho, mais calminha, ser a cara de massas e doces. Porque a pessoa do elemento madeira, como eu, por si só, nós somos motivados. Mas a gente tem um pavio mais curto. A gente muitas vezes não tem a paciência de esperar o tempo do outro. E aí muitas vezes a gente vai comer as massas e doces para tentar, de alguma forma, ficar mais calmo. Então, mais respondendo a sua pergunta diretamente, a pessoa ali do elemento, da frequência do elemento terra, da frequência da organização, se ela cai na sombra, ela tem uma tendência maior a sofrer de diabetes. E ela cai na sombra por quê? Imagina uma pessoa muito organizada, muito planejada, nem sempre a vida sai do jeito que ela planejou. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que ela organizou. Né? Então é possível a gente auxiliar com os enigmas energéticos das ervas para que essa pessoa tenha uma adaptação maior, principalmente a imprevisibilidade. E se há uma coisa que existe nesse mundo que nós estamos vivendo nesse momento, é a imprevisibilidade, né? Tá tudo muito rápido, tá tudo muito dinâmico. Então, a imprevisibilidade é algo que está aí batendo na porta de todo mundo. Fugindo do tema, mas dentro do tema, eu estava vendo uma matéria essa semana das 50 profissões que vão desaparecer nos próximos 5 anos. Ó, que coisa maluca. Tem 5 gente anos. fazendo faculdade, Rafa. Tem gente fazendo faculdade de. Vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Tem gente fazendo faculdade de uma profissão que vai desaparecer daqui 5 anos. Olha que coisa, olha como é que é imprevisível o negócio. Então, a pessoa do elemento terra, a vida dela, ela precisa dos enigmas energéticos das ervas para que ela consiga lidar melhor com essa imprevisibilidade, para que ela não sofra de compulsão alimentar, que pode levar, sim, a uma diabetes tipo 2, assim como todos os outros elementos. Mas o cara do elemento terra, a mulher do elemento terra, da frequência da organização, da preocupação, tem uma tendência maior, porque é uma esponjinha. Pega tudo para ele. Você que está aí, é uma esponjinha, se preocupa demais com os outros, pega tudo para você, carrega o mundo nas costas. Pois é, se cuida, tá? É o perfil das pessoas quando eu faço a anamnese. Eu atendi faz umas 3 semanas uma senhora nessa situação e eu comecei trabalhando essa questão dela carregar menos, dela absorver menos, utilizando os recursos dos enigmas energéticos das ervas e pasme você, a glicose dela já baixou. O aparelhinho dela está apitando menos vezes. Ela está com esse sistema de glicose e insulina mais equilibrado. Né? Porque as pessoas que têm acesso a recurso financeiro, que coloca principalmente o sensorzinho,
elas, toda vez que aquele bichinho apita, pipa, ela vai lá com a canetinha e aplica, né? Então não é algo que vai aplicar o tempo todo, aplica quando tem esse desequilíbrio ali, né, da questão da glicose e da insulina. E no caso dela, ela falou bem assim: olha, eu não sei dizer ainda quantas vezes apitou menos, mas apitou bem menos. Então, com recursos simples que você tem aí na sua casa, você pode fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Falando um pouquinho do curso dos enigmas energéticos das ervas, né? Tem material de apoio, tá, gente? Tem apostila, porque muita gente tem medo de ser um curso só em vídeo, o professor falando lá, 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 eu falo bastante, a pessoa fala, mas tem material de apoio? Tem. Aí outras pessoas têm medo de ser aqueles cursos, Rafa, que o cara juntou um monte de material da internet e classificou como curso e está vendendo para o povo. Não, tem aula, tem aula. Tem ficha de anamnese para organização dos atendimentos. Então, assim, ó, eu faço um convite especial para você vir começar hoje mesmo os enigmas energéticos das ervas, para ajudar as pessoas que sofrem com diabetes. Detalhe, se você entrar em contato agora com o WhatsApp que está aqui na tela, que é o 11 95164 9565, entra, porque você vai se surpreender com o investimento. É um investimento muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, muito singelo, pela capacidade que esse material tem de ajudar as pessoas. Por quê? As complicações que a diabetes pode trazer, pode levar a complicações do coração, complicação nos rins, nos olhos, nas artérias, nos nervos, tá? Falta de sensibilidade, e outros males mais, e pode levar até a morte, tá? Então nós estamos falando aqui de algo muito sério. E os enigmas energéticos das ervas, se você tem familiares, logo direto seu, que sofrem com diabetes, uma mãe, um pai, usa esse recurso. Se você não quer ajudar eles, não, você quer. Para prevenção, para prevenir, para que você não tenha, né? Para que você não seja mais uma das pessoas refém de um tratamento que muitas vezes, depois que está instalado, os enigmas energéticos das ervas é um recurso importante, porque vai ajudar a equilibrar e a pessoa vai ficar ali com a menor dependência dos intempéries da diabetes. Mas é importante você ter uma ferramenta como essa, principalmente para prevenção. Tá dado o recado, Rafa? Show de bola! E assim, nesse clima bacana dessa live, eu recebi uma pergunta hoje sobre Mano. diabetes que me chamou muita atenção. Muito criativa. Ela chegou lá no direct e disse: professor, tá chegando a Páscoa. E aí ela trabalha numa empresa grande, né? E todo mundo se gosta, tem as confraternizações. É um ambiente muito amigável. Eu disse: ó, difícil hoje em dia, né? E aí ela já estava preocupada. Vai chegar a Páscoa, vou presentear com chocolate, vou ganhar muito chocolate. E recentemente ela descobriu que ela está nesse desafio da diabetes. E aí ela pediu para lhe perguntar como é que ela pode, o que é que ela pode fazer, se existe alguma dica, algum conhecimento que ela poderia aplicar para que ela evite os excessos na Páscoa, nesse momento de confraternização. Ela é uma pessoa assim que gosta de confraternizar. Ela já está preparando a lembrancinha, preparando várias coisas para compartilhar com esses colegas de trabalho, família. Vai ser chocolate com força em casa, resumido, né? Foi um textão bem grande que ela me trouxe. E assim, vai ser muito chocolate na casa dela, na Páscoa. E ela está preocupada, que ela descobriu esse processo da diabetes e ela quer saber o que, é que ela pode fazer, se você tinha como auxiliar ela. O que eu posso fazer para evitar excesso na Páscoa? Primeiro, o que ela pode fazer é doar chocolate para as crianças. Deixa. Show. Show de bola. Criativo, foi criativo. Doa para as crianças, faz as crianças felizes. Tá, mas vamos lá.
Faz de conta que ela vai ter lá o chocolate, ela vai comer o chocolate. Gente, os enigmas, eu sou formado também em nutrição e eu brigo muito no mercado com a questão chamada, é, que é esse radicalismo, né, nutricional. As pessoas têm vida social, elas querem ter prazer. Chocolate é dopamina, tem a ver com o hormônio do prazer. Então, a gente não pode ser radical. Muitos colegas meus de nutrição falam bem assim: não come, não tem em casa, esquece. As pessoas são humanas, elas querem comer, elas querem ter o prazer. Então, assim, não vai funcionar essa questão do terrorismo nutricional. Se funcionasse, estava todo mundo magrinho, porque o que eu mais vejo são profissionais de nutrição fazendo terrorismo nutricional. Eles fazem o terrorismo para os outros, mas aí você olha principalmente para o corpinho deles e está vendo que eles não estão fazendo terrorismo nutricional com eles. Mas isso é outra questão. Então, assim, é um recurso simples, mas ela tem que tomar esse chazinho simples, tá? Que é bem simples. É chazinho de pata de vaca, anota aí, pata de vaca, ela tem que tomar pelo menos 45 minutos antes de comer o chocolate. Entre Hum, 45 a 60 minutos antes de comer o chocolate. Lá nos Enigmas Energéticos das Ervas, eu tenho recursos que a pessoa não precisa fazer esse preparo todo, né, Rafa? Mas aí são sim. associações que eu não vou conseguir explicar aqui. Não é difícil, mas eu precisava do material de apoio, da apostila, e aqui no Instagram eu não consigo compartilhar o material para as pessoas entenderem. Mas se ela utilizar a pata de vaca, né, lembrando que não pode utilizar vários dias seguidos, porque aí vai criar principalmente adaptação fisiológica, então aí vai parar de funcionar. Mas em algo pontual, como ela pediu, poxa, eu vou ganhar o chocolate, vai ter chocolate, eu quero comer o chocolate. Um chazinho de pata de vaca vai ajudar bastante ela a consumir ali entre 45 a 60 minutos antes. Detalhe, não adoça o chazinho de pata de vaca, tá bom? Então, tem que tomar É sempre. importante, importante. E assim, às vezes chega alguém no WhatsApp, eu queria saber uma associação de chá para isso, ou por que que o professor não trouxe tantas associações na live? E assim, eu gostaria de explicar para vocês que é muito desafiador você trazer uma solução sem conhecer o problema por completo. Então, assim, nos Enigmas Energéticos das Ervas, é uma ferramenta profunda, que o professor traz de uma forma simples. É simples por quê? Porque ele já criou o método, ele já cavou o caminho, ele já fez a estrada para a gente passar, né? Isso já vem da sua experiência de mais de 30 anos, de diversos atendimentos, de coisas que funcionaram, os cabelinhos brancos tá aí para provar, né? Então, é simples por isso, porque ele já abriu o caminho para a gente. Então, assim, lá você vai encontrar uma ficha de avaliação, onde vai ter as perguntas certas e as respostas vão te direcionar para as associações adequadas para cada pessoa. É assim, e isso é muito desafiador de se fazer numa live como essa. É uma coisa que a gente tem que fazer com tempo, com atenção. Realmente é no momento que você está acompanhando aquela pessoa ou você mesmo, né? Se autoavaliando, se acompanhando. Então, por isso que a gente não traz tantas associações, porque às vezes, no desejo de ajudar, a gente pode estar criando um problema, um desafio, e porque tem muitos outros canais e outros locais que trazem amor. Todo dia vai ter uma associação, vai ter algo que é bom, mas igual o professor Dias falou outra vez, é bom, mas é bom para quem? É bom para quê? Né? Então tem que ter cuidado com isso. E se você vê alguns canais e algumas coisas onde traz muitas associações, você vai ver sempre o comentário lá, olha, comigo não deu certo, comigo não funcionou, é, por quê? No caso aqui de reduzir o consumo de massas e doces, deu foi mais vontade de comer doce, né? Por isso, e a gente toma esse cuidado, não privando do conhecimento, mas é um carinho, é um cuidado, é um zelo com vocês que nos acompanham, porque é uma ferramenta completa.
Então é necessário ter esse momento de conversa, ter esse momento de identificação, de análise, de entender o seu desafio, para que faça o efeito adequado. Então não vai ser em 5 minutos que a gente vai resolver isso, né? É um processo que é simples, mas é um processo que é duradouro, que vai se construindo dia após dia. Então E espero que assim, tenha ficado claro, né? passa principalmente pelo maior desafio da maioria das pessoas, todos os profissionais da área da saúde, né? Que é você saber fazer a avaliação correta. Por isso, nós desenvolvemos uma ficha de anamnese que facilita o entendimento do que aquela pessoa está passando e o que ela está precisando. Professor, eu consigo me auto-aplicar essa ficha? Eu consigo me auto-aplicar os recursos dos enigmas energéticos das ervas? Com certeza. Com certeza consegue, porque ela foi feita para isso, para simplificar. Mas vou dar um exemplo, hoje mesmo, a mensagem está até aqui. Uma profissional do mercado da estética, ela fez um procedimento e esse procedimento não deu o resultado que ela esperava. E ela mandou bem assim, professor, me ajuda aqui. Por que não deu aqui o resultado? Aí eu mandei para ela uma ficha de avaliação para ela mandar para a paciente dela responder, para me enviar de volta, né? A, a, aí a pergunta dela, que ela fez bem assim, professor, nunca me falaram que eu tinha que fazer essas perguntas para a paciente. E o procedimento que ela fez é um procedimento caríssimo, é um procedimento com muito valor agregado. Só que assim, ela, infelizmente, a culpa não é dela, é que ela não teve o preparo adequado e a ferramenta que ela fez não deu certo na paciente dela, porque o organismo da paciente dela não estava pronto para aquela ferramenta. Então, é indicado para quem? Né? Então, é bom para quem? Né? Então, um procedimento lindo, maravilhoso, que infelizmente está ficando mal falado no mercado da estética e muita gente não quer nem mais executar ele. Por quê? Porque quem vende essa máquina boladona também não se preparou para vender essa máquina boladona e está queimando o próprio mercado dele. Então, tudo a gente tem que preparar, tá, gente? E nos enigmas energéticos das ervas, a gente, de uma forma muito simples, a gente cria a possibilidade de preparar o corpo da pessoa para um processo de cura, independente dos enigmas energéticos das ervas. Tá? Hoje a gente está falando aqui focado nos enigmas energéticos das ervas para ajudar as pessoas que sofrem com o diabetes, mas nós temos o enigmas energéticos das ervas para o detox, mas não é qualquer detox. Né? Nós falamos de fisiologia, de processo de ativação e desativação no fígado. Nós temos os enigmas energéticos das ervas para auxiliar as pessoas que sofrem com fibromialgia. Né? Nós temos os enigmas energéticos das ervas para ajudar as pessoas que sofrem com dores. E em todos os enigmas energéticos das ervas, de uma forma muito simples, aqui, muito humilde, eu estou falando com você, que o objetivo é preparar o corpo para um processo de despertar da autocura. Ninguém nasceu doente. Nossa, um percentual muito pequeno das pessoas que nasce ali com algum problema de saúde, a maioria das pessoas adquirem isso por conta de hábitos não saudáveis, que a gente chama de uma epigenética inadequada. Então, nos enigmas energéticos das ervas, se você olhar, tem todos os temas lá, temas maravilhosos. Eu estou preparando agora o Enigmas Energéticos das Ervas para ajudar as pessoas que sofrem com doenças autoimunes, no qual Show muitas de bola, vezes... eu quero participar, já vou garantir minha vaga. Não, cara, estou preparando um material denso, porque muitas pessoas acreditam que as doenças autoimunes não têm cura. Só tem uma solução, viver à base de corticoide. E Você não é pode bem abrir assim. uma lista de espera já? Cara, tá ficando bacana, tá? Eu estou preparando. Então, assim, para você que está aí, que quer conhecer mais esse projeto, todos os enigmas energéticos das ervas, ou tomou a decisão agora, eu preciso dos enigmas energéticos das ervas para ajudar pessoas que sofrem com diabetes, ou eu, por exemplo, você fala, eu tenho diabetes, eu preciso melhorar a minha saúde, o WhatsApp está aqui na tela, 11 95 164 9565.
o investimento é muito pequeno, próximo do benefício que você vai ter, você vai obter e que você vai ajudar mais pessoas. Rafinha, despede aí. O tempo Tá está acabando nosso acabando. tempo. Só queria complementar que se você é profissional da saúde, da beleza, da estética e quer trazer esse conhecimento, quer trazer essa ferramenta dos enigmas energéticos das ervas, chama lá no WhatsApp e tem condição especial para profissional. E aí você já vai conseguir adquirir todos os enigmas energéticos das ervas com uma condição especial e vai ter um bônus aí. Vai você ter que entrar em contato para saber, né? E se quiser entrar na lista de espera para esse enigmas energéticos das ervas, para disfunções imunológicas, É, não, eu perdi. doenças autoimunes, né? Doenças Esse está autoimunes. ficando pesado, tá ficando pesado. Faz tempo que eu Então, não entrego enigmas energéticos das ervas, eu vou entregar esse daí para a galera nos show de próximos bola. dias. Todos os cursos que o Beleza, meu irmão? professor faz tem um processo, né? E então ele está sempre trabalhando nele. Então vai lá, entra na lista de espera no WhatsApp, diz, olha, eu quero entrar para a lista de espera para o novo Enigmas Energéticos das Ervas. Não fica de fora, porque são vagas limitadas, viu? Já estou avisando que eu já vou garantir a minha, só 01 já. E do 02 em diante, chama lá no WhatsApp. Gratidão pela presença de vocês, por todos que nos iniciaram aí, começaram a nos seguir também, comentaram, participaram na live. Você que vai assistir gravado em breve, comenta aí se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa para agregar. E não deixa de nos seguir, tá? Um forte abraço. Até a próxima quarta-feira, às 21h30, aqui, eu, Rafael Venâncio, fisioterapeuta, e o professor Jasper Ferreira. Gratidão. Um abraço, gente. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e boa noite. Valeu, obrigado. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.